Noções de direito penal para profissionais de segurança. Furto. Trata-se de crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, menos o dono ou possuidor da coisa. Desfalque patrimonial. O crime exige desfalque patrimonial. Portanto, se o bem subtraído for de ínfimo valor, de valor muito insignificante, temos o denominado delito mínimo, de lesão mínima ou de bagatela, que será fato atípico em razão da ausência de relevância jurídica do resultado. Espécies de furto. Furto noturno, artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal. O referido dispositivo assinala que a pena será aumentada de 1/3 se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno. Furto privilegiado ou mínimo, artigo 155, parágrafo 2º, Código Penal. Encontra-se nesse dispositivo que, se o criminoso é primário e a coisa furtada é de pequeno valor, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Furto de comida para consumo imediato, com o objetivo de saciar a fome, praticado por pessoas sem condições financeiras para adquirir o alimento, pode ser considerado famélico. Furto qualificado, artigo 155, parágrafos 4º-A, 5º, 6º e 7º do Código Penal. Se o agente praticar furto com mais de uma circunstância qualificadora, a primeira servirá para qualificar o furto e a outra ou outras servirão como circunstâncias judiciais, sendo levadas em conta para a imposição da pena base. O furto será qualificado nas seguintes hipóteses: com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, houver emprego ou se for de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, furto de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado. Conceito: é a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Violência física: trata-se de utilização de lesão corporal ou vias de fato contra a vítima. Grave ameaça: trata-se de promessa de mal grave, com idoneidade para causar intimidação à vítima. Violência imprópria é a utilização de qualquer outro meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência. Espécies de roubo. Roubo próprio, artigo 157, caput, do Código Penal. O agente subtrai coisa alheia móvel mediante violência física, grave ameaça ou violência imprópria. Nesse caso, a violência funciona como meio executório, devendo ser empregada, portanto, antes ou durante a subtração do bem. Roubo impróprio, artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal. O roubo impróprio se caracteriza pelo emprego de violência, após a subtração da coisa, para garantir a impunidade do agente ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Roubo agravado ou circunstanciado, artigo 157, parágrafo 2º, do Código Penal. Concurso de 2 ou mais pessoas, inciso 1. Subtração de veículo automotor, inciso 4. Restrição da liberdade da vítima, inciso 5. Explosivos ou acessórios, inciso 6. Roubo qualificado, artigo 157, parágrafo 2º-A, do Código Penal. Com uso de arma de fogo ou rompimento de obstáculo com emprego de explosivo. Roubo qualificado, artigo 157, parágrafo 3º, do Código Penal. O roubo será qualificado se da violência resultar lesão corporal grave ou morte da vítima.
De acordo com o dispositivo, se da violência resultar lesão corporal grave, a pena será de reclusão de 7 a 15 anos. Se resultar em morte, temos a figura do latrocínio, sendo a pena de reclusão de 20 a 30 anos. A diferença entre furto e roubo está no modo como cada um desses crimes contra o patrimônio são praticados. No furto, não há episódio de violência ou ameaça contra a vítima. Já o roubo consiste na ocorrência de ameaça ou violência contra quem está sendo roubado, sinônimo de assalto. Extorsão. Conceito: configura-se extorsão quando o agente constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Consumação e tentativa. O crime de extorsão é crime formal, logo, verifica-se a consumação independentemente da obtenção da vantagem econômica. Admite-se a tentativa. Causa de aumento de pena. Se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Sequestro relâmpago. O crime em questão se aperfeiçoa quando o agente restringe a liberdade da vítima, por prazo razoável de tempo apto o suficiente a permitir a obtenção da vantagem econômica pretendida, e essa condição é necessária para tanto. Apropriação indébita. Conceito: dá-se o crime de apropriação indébita artigo 168 do Código Penal quando alguém, tendo a posse ou detenção legítima e desvigiada do bem passa a se comportar como se dono fosse, invertendo o ânimo da posse ou detenção, quando então se apropria desse bem. Espécies e consumação. Apropriação indébita propriamente dita, crime praticado por ação, aperfeiçoa-se com a prática de atos comissivos que indicam a inversão da posse ou detenção, permite tentativa. Negativa de restituição, crime praticado por omissão, aperfeiçoa-se com a negativa do agente em devolver a coisa de outrem, não permite tentativa. Estelionato. Conceito: o estelionato artigo 171 do Código Penal se aperfeiçoa quando o agente obtém vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante o emprego de fraude. Consumação e tentativa. O estelionato atinge a consumação com a obtenção da vantagem ilícita, bastando, na vantagem parcelada, que obtém a primeira parcela. A tentativa é admitida. Cárcere privado. É crime cuja conduta típica é privar alguém de sua liberdade de locomoção e viver. A doutrina costuma distinguir sequestro de cárcere privado sustentando que, no cárcere privado, a vítima é privada da liberdade em local fechado, trancada, havendo um verdadeiro confinamento. Fundamentação. Artigo 148 do Código Penal. Crimes contra a honra, diferenças entre calúnia, difamação e injúria. Os crimes contra a honra estão previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. O Código Penal define esses crimes da seguinte forma: calúnia. Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Difamação. Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Injúria. Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Calúnia. Imputação falsa de um fato criminoso a alguém. Por exemplo, Beltrana conta que fulana entrou na casa da ciclana e afanou suas joias. Injúria. Qualquer ofensa à dignidade de alguém. Por exemplo,
Beltrana chama fulana de ladra ou imbecil. Beltrana cometeu o crime de injúria e fulana é a vítima. Se o xingamento for fundamentado em elementos extraídos da raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de idosa ou deficiente, o crime será chamado de injúria discriminatória, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Difamação, imputação de ato ofensivo à reputação de alguém. Por exemplo, Beltrana conta que fulana deixou de pagar suas contas e é devedora. Deixar de pagar as contas não é crime, não importa se este fato é mentira ou verdade. Ou seja, Beltrana cometeu o crime de difamação e a vítima é fulana. Qual a diferença de racismo e injúria racial? O crime de injúria racial está inserido no capítulo dos crimes contra a honra, previsto no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, que prevê uma forma qualificada para o crime de injúria, na qual a pena é maior e não se confunde com o crime de racismo, previsto na Lei 7.716/1989. Para sua caracterização é necessário que haja ofensa à dignidade de alguém, com base em elementos referentes à sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. Nesta hipótese, a pena pode ir de 1 a 3 anos de reclusão,